Em um dia comum, o bilionário Omar estava indo buscar seu filho na escola quando se deparou com uma cena revoltante. Seu filho estava sendo humilhado por outro garoto. Sem hesitar, Omar tomou uma atitude que chocou a todos. Se você gosta dessas histórias, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma. Naquela manhã de outono, o céu de Dubai amanhecia em tons dourados, mas no último andar do imponente Palácio Al Fayez, Omar já começava seu dia. O aroma suave de cardamomo e açafrão do tradicional café árabe preenchia o amplo escritório decorado com tapeçarias persas e peças de arte islâmica cuidadosamente selecionadas. As enormes janelas revelavam a cidade que despertava sob seus pés, um império que ele construiu com determinação férrea e visão singular. Omar ajustou o tradicional kefi branco diante do espelho enquanto observava seu reflexo. Aos 47 anos, mantinha a postura imponente com a mesma disciplina que aplicava aos negócios. Os olhos profundos e atentos carregavam o peso de decisões que movimentavam bilhões e definiam o futuro de milhares de pessoas. Seu império petrolífero, expandido para tecnologia e infraestrutura, fazia dele um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Apesar do poder e da riqueza, uma suavidade tocava seus lábios quando ouvia os passos apressados pelo corredor. Era a única pessoa capaz de fazê-lo sorrir genuinamente todas as manhãs. "Bom dia, Baba!" exclamou Elias, entrando no escritório com a energia típica de seus 12 anos. Omar virou-se, e seu semblante austero se transformou completamente. Ali não estava o magnata temido em salas de reuniões, mas apenas um pai. Um pai que amava incondicionalmente aquele menino que não compartilhava seu sangue, mas carregava todo o seu coração. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" Elias assentiu enquanto ajustava a gravata do uniforme escolar. O contraste entre pai e filho era visível para qualquer observador. Enquanto Omar tinha a pele bronzeada e traços marcadamente árabes, Elias possuía a pele mais clara e olhos verdes, herança de seus pais biológicos. Mas para Omar, essa diferença nunca importou. Desde o dia em que o adotou, ainda bebê, após a trágica perda dos pais biológicos de Elias em um acidente, o menino se tornou um alfaiês em tudo o que realmente importava. "Os ovos com za'atar estão deliciosos hoje. Você vem tomar café da manhã comigo?" perguntou o menino com entusiasmo. Omar consultou rapidamente o relógio. Tinha uma videoconferência com investidores em Tóquio em 30 minutos, mas o brilho nos olhos de Elias valia mais que qualquer negócio. "Claro. A mina preparou aqueles pães doces que você gosta." "Sim. E tem aquele mel que veio do Iêmen que você diz que é o melhor do mundo." Omar sorriu, colocando a mão no ombro do filho enquanto caminhavam para a sala de refeições. A mansão era um labirinto de luxo e conforto, mas o sheik sempre fez questão que fosse, acima de tudo, um lar. Os funcionários curvavam-se respeitosamente quando passavam, testemunhas silenciosas da conexão genuína entre os dois. Na sala de refeições, uma mesa generosa estava posta com uma mistura perfumada de pães árabes, frutas frescas, laticínios e especiarias. Amina, a governanta que servia a família há décadas, sorriu ao vê-los chegar juntos. "É raro o senhor nos dar a honra no café da manhã, Sheik Omar. Meu filho me convenceu a fazer uma pausa nos negócios, Amina." Sentaram-se lado a lado na imensa mesa, e Omar notou como Elias parecia empolgado enquanto espalhava za'atar sobre seu pão. "Hoje tenho um trabalho importante de história para apresentar, Baba. Estamos falando sobre as antigas civilizações do Oriente Médio. O professor disse que minha pesquisa sobre os nabateus está muito boa." Omar sentiu o peito inflar de orgulho. Elias sempre se destacou nos estudos, demonstrando curiosidade genuína pelo mundo e pelas culturas, especialmente pela herança árabe que agora era sua. "Tenho certeza que será excelente, filho." Mas enquanto Elias falava animadamente sobre o trabalho escolar, Omar notou algo em seus olhos, um brilho que parecia forçado, uma tensão sutil nos ombros do menino. Como homem acostumado a ler pessoas em negociações bilionárias, Omar percebeu. Havia algo que seu filho não estava contando. "Está tudo bem na escola, Elias?" Por um breve instante, o sorriso do menino vacilou, mas logo se recompôs. "Claro, Baba. Tudo ótimo. A International Academy é a melhor escola de Dubai." Omar não insistiu, mas guardou aquela informação. A International Academy era, de fato, a instituição mais prestigiada da cidade, frequentada pelos filhos da elite local e internacional. Era também excessivamente tradicional. Como Omar sabia por experiência própria, lugares tradicionais nem sempre acolhiam bem as diferenças. Terminado o café da manhã,
O motorista já aguardava para levar Elias à escola. O menino abraçou o pai com força em comum antes de partir. Te amo, baba. Também te amo, Elias. Mais que tudo neste mundo. Enquanto observava o carro se afastar pelos portões da mansão, Omar sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Algo não estava certo, e poucos sabiam como ele podia ser obstinado quando se tratava do bem-estar de seu filho. Farid chamou seu assistente pessoal, que apareceu imediatamente. Cancele meus compromissos desta manhã. Enquanto observava o carro se afastar pelos portões da mansão, Omar sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Algo não estava certo, e poucos sabiam como ele podia ser obstinado quando se tratava do bem-estar de seu filho. Farid chamou seu assistente pessoal, que apareceu imediatamente. Cancele meus compromissos desta manhã. Tenho algo importante para resolver. A International Academy erguia-se imponente no horizonte de Dubai, um complexo educacional que mais parecia um palácio moderno. Paredes brancas imaculadas, jardins perfeitamente podados e uma segurança discreta, mas onipresente, tudo projetado para impressionar e proteger os herdeiros das maiores fortunas do Oriente Médio e do mundo. Elias respirou fundo ao passar pelos portões. Seu corpo automaticamente adotou uma postura diferente, ombros tensos, olhar baixo, passos rápidos. Estratégias desenvolvidas para minimizar sua presença, para evitar ser notado. Paradoxalmente, o filho de um dos homens mais proeminentes de Dubai queria tornar-se invisível. Olha só quem chegou. O falso alfaiês. A voz de Tariq Al-Saud, filho de um príncipe saudita, cortou o ar como uma navalha. Aos 13 anos, Tariq já havia aperfeiçoado a arte da crueldade social, cercado por um grupo de seguidores ansiosos por sua aprovação. O grupo bloqueou o caminho de Elias no corredor principal. Meu pai disse que o seu comprou você como quem compra um cavalo de raça, continuou Tariq, enquanto os outros riam. Só que esqueceram de verificar o pedigree. Elias apertou a alça da mochila, contando mentalmente até 10 como seu conselheiro escolar havia sugerido. Não reaja. Eles querem provocar. Não dê o que eles querem. Com licença, preciso ir para a aula, disse Elias, tentando passar. Karen, outro membro do grupo, estendeu o pé, fazendo Elias tropeçar. Sua mochila caiu, espalhando livros e cadernos pelo chão polido. As risadas ecoaram pelo corredor. Cuidado, mestiço. É fácil perder o equilíbrio quando você não pertence ao lugar onde está pisando. Elias começou a recolher seus pertences, mantendo o rosto impassível apesar do calor de vergonha que subia por seu pescoço. Seus dedos encontraram o caderno especial onde havia passado semanas preparando seu trabalho sobre os nabateus. Tariq o percebeu e rapidamente o arrancou de suas mãos. O que temos aqui? O adotado tentando provar que conhece nossa história. Por favor, devolva. Trabalhei muito nisso, pediu Elias, odiando o tremor em sua própria voz. Trabalhou. Tariq folheou o caderno com desdém. Como se um estrangeiro pudesse entender algo sobre nossa cultura. Você é só um impostor usando o nome alfaiês. Naquele momento, a professora Yasmin apareceu no corredor. Jovem e nova na instituição, ela ainda não havia sido completamente absorvida pela cultura de privilégio e hierarquia que dominava a escola. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando para os livros espalhados. Tariq imediatamente mudou sua postura, devolvendo o caderno a Elias com um sorriso cínico. Nada, professora. Elias tropeçou e estávamos ajudando ele. A professora olhou de Tariq para Elias, claramente não convencida, mas também claramente consciente da influência da família Al-Saud na instituição. Todos para a sala de aula, agora. As apresentações começam em 5 minutos. Enquanto caminhavam para a sala, Tariq sussurrou para Elias. Tenha uma boa apresentação, falso sheik. Estamos ansiosos para ver como você vai desonrar a história que nunca será sua. Na sala de aula, Elias sentou-se na última fileira, tentando acalmar seu coração acelerado. O caderno em suas mãos tremia levemente. Havia passado noites estudando, pesquisando em livros raros da biblioteca de seu pai, até conversado com o arqueólogo famoso que Omar conhecia. Queria tanto fazer seu pai se orgulhar, mostrar que, mesmo não sendo árabe por nascimento, compreendia e valorizava a cultura que agora era sua. A professora Yasmin chamou seu nome, e Elias caminhou até a frente da sala. 28 pares de olhos o seguiram, a maioria indiferente, alguns abertamente hostis. Meu trabalho é sobre os nabateus, a antiga civilização que construiu Petra. Professora, tem certeza que ele deveria falar sobre nossa história?
Interrompeu Tariq, provocando risinhos. Ele nem é um de nós de verdade. A professora hesitou, e essa hesitação foi o suficiente para que o coração de Elias afundasse. Mesmo os adultos, aqueles que deveriam protegê-lo, compactuavam silenciosamente com a discriminação. Tariq, por favor, não interrompa. Elias, continue. Mas o momento já havia sido quebrado. Enquanto Elias tentava prosseguir com sua apresentação, os cochichos e risinhos continuaram. Quando mostrou fotos de uma visita que fizera a Petra com seu pai, alguém murmurou alto o suficiente para todos ouvirem, tentando comprar uma identidade que nunca será sua. As palavras entalaram na garganta de Elias. Os rostos à sua frente tornaram-se um borrão enquanto lágrimas ameaçavam se formar em seus olhos. Não choraria ali. Não daria esse prazer a eles. Posso continuar depois, professora. Não estou me sentindo bem. A professora Yasmin, percebendo finalmente a gravidade da situação, assentiu com um olhar de compaixão que só fez Elias se sentir pior. Claro, Elias. Vá tomar um pouco de água. Elias praticamente correu para fora da sala, dirigindo-se ao banheiro mais próximo. Trancou-se em uma cabine e finalmente permitiu que algumas lágrimas silenciosas caíssem. Por que era tão difícil? Porque, apesar de todos os privilégios que seu pai lhe proporcionava, ainda sentia como se estivesse constantemente tentando provar seu valor. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de seu pai. Como foi a apresentação, filho? Tenho certeza que você brilhou. Elias enxugou as lágrimas com a manga do uniforme. Não podia preocupar seu pai com isso. Omar já carregava o peso de um império nos ombros. Além disso, o que ele poderia fazer? Mudar a mentalidade de pessoas que viam o mundo através das lentes estreitas do sangue e da tradição. Foi bem, baba. Te conto mais quando chegar em casa. Respirou fundo, lavou o rosto na pia e ajeitou o uniforme. Precisava voltar para a aula. Um alfaiês não fugia dos desafios. Seu pai sempre lhe ensinara isso. Mesmo que, no fundo de seu coração, Elias às vezes duvidasse se realmente merecia carregar esse nome. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, seu pai estava mais perto do que imaginava, prestes a descobrir a verdade que ele tanto se esforçava para esconder. O motorista estacionou discretamente o Rolls-Royce Phantom a alguns metros do portão principal da International Academy. Omar Al-Fayez observava o imponente edifício com olhos analíticos. Como empresário, sempre confiou em seu instinto, e este agora lhe dizia que algo não estava bem com seu filho. Senhor, tem certeza que deseja entrar? Perguntou Farid, seu assistente pessoal. O senhor nunca vem à escola sem avisar. Exatamente por isso estou aqui hoje, Farid. Quero ver o que acontece quando ninguém espera minha presença. Omar ajustou seu traje impecável e caminhou até a entrada. O segurança reconheceu-o imediatamente, endireitando a postura ao ver um dos homens mais poderosos de Dubai se aproximando. Sheikh Al-Fayez. Não fomos informados de sua visita hoje. Essa é a intenção. Vim verificar como está meu filho. Certamente, senhor. Vou informar ao diretor que não será necessário. Conheço o caminho. A autoridade natural em sua voz não deixava espaço para questionamentos. O segurança abriu o portão, e Omar entrou no território da prestigiada instituição. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, notou os olhares surpresos dos funcionários e o respeito imediato que sua presença impunha. Dirigiu-se à secretaria, onde uma mulher de meia-idade organizava documentos. Bom dia. Gostaria de saber em qual sala meu filho, Elias Al-Fayez, está neste momento. A secretária levantou os olhos e quase derrubou sua xícara de café ao reconhecê-lo. Sheikh Al-Fayez. É uma honra recebê-lo. Elias está na sala 203, com a professora Yasmin. Eles estão fazendo apresentações sobre história antiga do Oriente Médio. Obrigado. Não precisa me acompanhar. Omar subiu as escadas com passos determinados. Em seu mundo de negócios, a atenção aos detalhes sempre foi sua maior vantagem. Agora, essa mesma atenção estava voltada para cada interação, cada olhar, cada sussurro que captava enquanto se aproximava da sala 203. Ao chegar ao corredor, ouviu vozes vindas de dentro da sala. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e observou. A professora Yasmin orientava um aluno em sua apresentação sobre os antigos egípcios. Omar vasculhou a sala com o olhar, procurando por Elias. Seu filho não estava lá. Naquele instante, a porta do banheiro masculino no final do corredor se abriu, e Elias emergiu.
Omar notou imediatamente os olhos levemente vermelhos e o modo como seu filho mantinha a cabeça baixa. Antes que pudesse chamar por ele, a professora saiu da sala e avistou Elias. Está se sentindo melhor para continuar sua apresentação? Perguntou ela com gentileza. Sim, professora. Desculpe pela interrupção. A professora colocou a mão no ombro de Elias. Você não tem culpa pelo comportamento dos outros, Elias. Seu trabalho está excelente, e não deixe ninguém dizer o contrário. Omar permaneceu imóvel, observando a interação. Algo dentro dele se contraiu ao perceber a implicação das palavras da professora. Quando Elias e a professora entraram na sala, ele os seguiu, parando na porta para observar. A presença de Omar foi notada imediatamente. Um silêncio absoluto tomou conta da sala enquanto todos os olhares se viravam para a figura imponente do bilionário. Elias congelou, uma expressão de choque e medo tomando conta de seu rosto. Baba, o que está fazendo aqui? A professora Yasmin recuperou-se rapidamente do choque. Sheikh Al-Fayez, é uma honra recebê-lo. Não fomos informados de sua visita. Vim assistir à apresentação do meu filho, respondeu Omar com a voz calma e controlada que usava em negociações delicadas. Seus olhos, no entanto, estavam atentos às reações de cada estudante, especialmente do grupo que se entreolhava nervosamente no fundo da sala. Claro, por favor, entre. Elias estava prestes a retomar sua apresentação sobre os nabateus. Omar entrou e sentou-se em uma cadeira vazia no fundo da sala. Sentiu a tensão palpável no ar, observando como alguns alunos agora olhavam para Elias com uma mistura de inveja e respeito forçado. A hipocrisia era evidente, e isso apenas intensificou sua suspeita de que algo sério estava acontecendo. Por favor, continue, filho, disse Omar com um sorriso encorajador. Elias respirou fundo e voltou para a frente da sala. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava suas anotações. Como eu estava dizendo, os nabateus foram uma civilização árabe notável que prosperou entre os séculos IV a.C. e II depois de Cristo. Eles construíram um império comercial impressionante. E por que você acha que entende algo sobre eles? Interrompeu Tariq, aparentemente incapaz de conter sua arrogância mesmo na presença do poderoso sheik. Só porque seu pai adotivo te contou algumas histórias. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A professora Yasmin empalideceu. Tariq alçou. Isso é completamente inapropriado. Peça desculpas agora mesmo. Mas Omar levantou a mão suavemente, silenciando a professora. Ele se ergueu de sua cadeira com a graça de um predador, seus olhos fixos em Tariq. Por favor, continue sua observação, jovem Al-Saul. Estou interessado em ouvir o que você tem a dizer sobre meu filho. O tom era cordial, mas todos na sala sentiram o perigo subjacente. Tariq empalideceu, mas a arrogância juvenil o impediu de recuar completamente. Eu só acho que para falar sobre nossa história, nossa cultura, você precisa ter isso no sangue. Não pode ser comprado. Interessante, respondeu Omar, caminhando lentamente até ficar ao lado de Elias. E você acredita que o entendimento, o respeito e o amor por uma cultura são determinados apenas pelo sangue? Bem, sim. É assim que as coisas são. Omar colocou a mão no ombro de Elias, um gesto de apoio e união que não passou despercebido por ninguém. Permita-me fazer uma pergunta à classe. Quantos de vocês já visitaram Petra? Apenas 5 ou 6 mãos se ergueram hesitantemente, incluindo a de Tariq. E quantos pesquisaram além do currículo escolar, estudando documentos históricos originais sobre os nabateus? Nenhuma mão se levantou. Meu filho, continuou Omar, apertando gentilmente o ombro de Elias, passou semanas estudando textos raros em nossa biblioteca. Ele conversou com o professor Ahmed Al-Jabri, a maior autoridade mundial em civilizações pré-islâmicas. Ele não apenas visitou Petra 3 vezes, mas também participou de uma escavação educacional com arqueólogos profissionais. Omar olhou diretamente para Tariq. O conhecimento não é limitado pelo sangue, jovem Al-Saul. É conquistado através do esforço, da curiosidade e do respeito. E se você acredita que a herança cultural pode ser determinada apenas pela linhagem, então temo que você tenha muito a aprender sobre o verdadeiro significado de ser um representante de sua própria cultura. A sala permaneceu em silêncio absoluto. O rosto de Tariq alternava entre vergonha e raiva contida. Professora Yasmin, continuou Omar, voltando-se para a jovem educadora, gostaria de solicitar que meu filho continue sua apresentação sem interrupções. Depois, gostaria de conversar com a direção da escola. Certamente, Sheikh Al-Fayez.
Elias olhou para o pai, uma mistura de gratidão e preocupação em seus olhos. Omar acenou discretamente com a cabeça, um gesto silencioso de apoio incondicional. Voltou a sentar-se, observando com orgulho enquanto seu filho retomava a apresentação com uma nova confiança em sua voz. Durante os 20 minutos seguintes, Elias falou com eloquência e paixão sobre os nabateus, suas inovações arquitetônicas, sistemas de água e contribuições culturais. Quando terminou, houve um momento de silêncio antes que a professora iniciasse os aplausos, rapidamente seguidos pelo resto da classe. Excelente trabalho, Elias, elogiou a professora. Sua pesquisa foi realmente impressionante. Enquanto Elias voltava para seu lugar, Omar percebeu os olhares trocados entre alguns alunos, o respeito relutante, em alguns casos, a inveja mal disfarçada. Mas o que mais o perturbou foram os olhares de outros estudantes, não os agressores, mas as testemunhas silenciosas que nunca intervieram. Ao final da aula, Omar esperou enquanto os estudantes saíam. Notou como alguns evitavam seu olhar, enquanto outros o cumprimentavam com excessiva polidez. Tariq saiu rapidamente, sem olhar para trás. Elias, podemos conversar um momento? Pediu Omar quando só restavam eles e a professora na sala. Claro, Baba. Omar olhou para a professora Yasmin. Agradeço sua atenção com meu filho, professora. Poderia nos dar um minuto a sós? Certamente, Sheikh Al-Fayez. Quando a porta se fechou, Omar segurou gentilmente os ombros de Elias, olhando-o nos olhos. Por que você não me contou o que estava acontecendo? Elias baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos inquisitivos do pai. Não queria te preocupar. Você já tem tantas responsabilidades. Elias, olhe para mim. Omar esperou até que seu filho erguesse os olhos. Você não é uma responsabilidade. Você é minha prioridade. Nada, absolutamente nada no mundo, é mais importante para mim do que seu bem-estar. Mas são só alguns comentários idiotas. Não é nada. Não diminua o que você está sentindo, interrompeu Omar com firmeza. Se te machuca, não é só qualquer coisa. É sério e merece atenção. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Elias. Eles dizem que eu não sou um verdadeiro alfaiês. Que você me comprou como uma mercadoria. Que nunca serei um de vocês de verdade. Omar sentiu uma dor profunda ao ouvir aquelas palavras, mas manteve sua expressão controlada. E você acredita nisso? Às vezes, confessou Elias em voz baixa. Quando olho no espelho e vejo que não pareço com você. Quando percebo como as pessoas nos olham diferente quando estamos juntos. Omar respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Elias, deixe-me contar algo que nunca te contei antes. Quando tinha sua idade, também sofri bullying, acredite ou não. Mas você é o Sheikh Omar Al-Fayez. Todo mundo te respeita. Omar sorriu tristemente. Agora sim. Mas quando eu era jovem, meu pai ainda não havia construído seu império. Éramos de uma família tradicional, mas não rica. Frequentei uma escola onde os filhos das famílias mais ricas me viam como inferior. Eles zombavam do meu sotaque, das minhas roupas não tão finas, diziam que eu nunca seria um deles. Elias olhava para o pai com admiração renovada. O que você fez? No início, tentei mudar quem eu era. Tentei falar como eles, me vestir como eles, ser aceito por eles. Omar balançou a cabeça. Foi o maior erro que cometi. Porque quanto mais eu tentava ser como eles, mais perdia quem eu realmente era. Omar segurou gentilmente o rosto de Elias entre suas mãos. Um dia, meu avô percebeu minha angústia e me disse algo que nunca esqueci. O leão não se preocupa com a opinião das ovelhas. Foi quando entendi que meu valor não dependia da aprovação deles. Mas é diferente, Baba. Você sempre foi um alfaiês de verdade. E o que exatamente é um alfaiês de verdade? Filho. Um nome. DNA. Ou os valores, a coragem, a integridade que carregamos. Omar apoiou a mão sobre o coração de Elias. Aqui dentro, você é mais alfaiês do que muitos que nasceram com esse nome. Seu coração, sua inteligência, sua compaixão, essas são as qualidades que importam. E essas qualidades não vêm do sangue, mas das escolhas que fazemos todos os dias. Elias olhou para o pai com olhos marejados. Eu só queria que eles me aceitassem. A aceitação deles não define seu valor, filho. Se eles não podem ver a pessoa extraordinária que você é, o problema está neles, não em você. Omar abraçou o filho com força, sentindo-o tremer levemente. Eu te amo, Elias. Te amo não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é.
E prometo que as coisas vão mudar. Como? Perguntou Elias, afastando-se para olhar o pai. Omar sorriu, um sorriso que combinava a ternura paterna com a determinação inflexível do empresário que transformava indústrias inteiras. Confie em mim. Algumas situações exigem mais do que palavras. Exigem ações. Enquanto saíam da sala, Omar manteve o braço em volta dos ombros de Elias. Caminharam pelo corredor agora vazio, passando por fotos emolduradas de ex-alunos notáveis e troféus de competições acadêmicas. Uma escola de excelência, sem dúvida, mas a que custo? Vamos para casa, filho. Temos muito a conversar. E enquanto atravessavam os portões da escola, Omar já formulava em sua mente um plano que transformaria não apenas a vida de seu filho, mas potencialmente a de inúmeras outras crianças. Capítulo 4. A transformação. 3 semanas se passaram desde o incidente na escola. 3 semanas de reuniões intensas, negociações estratégicas e decisões que apenas alguém com o poder e a visão de Omar Al-Fayez poderia tomar. Durante esse período, Elias foi transferido temporariamente para estudos em casa, com tutores particulares enquanto Omar implementava seu plano. Naquela manhã ensolarada de quinta-feira, o portão principal da International Academy estava diferente. O tradicional brasão da instituição havia sido substituído por um novo logo, o mesmo nome, mas agora acompanhado do símbolo do grupo Al-Fayez e as palavras "um lugar de conhecimento e respeito" em árabe e inglês. Centenas de carros luxuosos chegavam, trazendo alunos e pais curiosos e ansiosos. Todos haviam recebido um comunicado formal, uma reunião extraordinária convocada pelo novo proprietário da International Academy, Sheikh Omar Al-Fayez. No grande auditório da escola, decorado com elegância para a ocasião, cadeiras foram dispostas para acomodar todos os alunos, pais e funcionários. No palco, uma única cadeira aguardava o homem que havia se tornado o assunto de todas as conversas em Dubai nas últimas semanas. Entre os presentes, Tariq Al-Saud sentava-se desconfortavelmente ao lado de seu pai, o príncipe Khalid, que o olhava com uma expressão severa. A notícia do comportamento de seu filho havia chegado até ele, e a vergonha de ter o nome da família associado ao bullying era inaceitável. Pontualmente às 9 horas, Omar entrou no auditório, acompanhado por Elias e por uma mulher desconhecida para a maioria dos presentes, doutora Samira Mahimoud, uma renomada especialista em educação inclusiva de origem egípcia. Um silêncio reverente tomou conta do auditório enquanto Omar se posicionava no centro do palco. Vestido com um terno tradicional árabe moderno, ele emanava autoridade e propósito. Elias sentou-se em uma cadeira ao lado do pai, visivelmente nervoso, mas sustentando uma nova confiança em sua postura. Bom dia a todos, começou Omar, sua voz forte e clara ecoando pelo auditório. Agradeço a presença de cada um de vocês neste dia que marca não apenas uma mudança na história desta instituição, mas, espero, o início de uma transformação mais profunda em nossa comunidade. Omar fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência. Há 3 semanas, presenciei algo nesta escola que me perturbou profundamente. Vi meu filho, Elias, sendo ridicularizado não por suas habilidades acadêmicas, que são excepcionais, nem por seu caráter, que é exemplar, mas simplesmente por ser quem ele é, uma criança adotada, que não compartilha meu sangue ou características físicas. Murmúrios baixos percorreram o auditório. Alguns pais pareciam desconfortáveis, outros concordavam com gestos discretos. Inicialmente, minha reação foi de raiva. Como pai, meu instinto era proteger meu filho a qualquer custo. Como homem de negócios, minha solução imediata foi adquirir esta instituição. Omar sorriu levemente. Alguns poderiam chamar isso de exagero. Eu prefiro ver como um investimento no futuro. Elias olhou para o pai com admiração. Nas últimas semanas, havia testemunhado a transformação da determinação de Omar em ação concreta. Mas logo percebi que simplesmente comprar a escola e punir aqueles que machucaram meu filho não resolveria o problema real. Precisamos enfrentar a raiz da questão, a cultura que permite que crianças sejam julgadas não por seu caráter ou esforço, mas por sua linhagem, aparência ou origem. Omar fez um gesto para a doutora Samira, que se levantou e se juntou a ele. É por isso que convidei a doutora Samira Mahimoud, uma das mais respeitadas especialistas em educação inclusiva do mundo árabe, para assumir a direção desta escola. Sob sua liderança, a International Academy implementará um novo currículo que, além da excelência acadêmica pela qual somos conhecidos, enfatizará valores como empatia, respeito à diversidade e pensamento crítico. A doutora
Samira avançou para o microfone. A verdadeira educação vai além de livros e notas. Ela forma seres humanos completos, capazes de prosperar em um mundo cada vez mais diverso e interconectado. Nossa nova abordagem educacional manterá os altos padrões acadêmicos desta instituição, mas acrescentará uma dimensão humanística essencial para os líderes do futuro. Enquanto a doutora Samira detalhava as mudanças curriculares, Omar observava as reações na plateia. Alguns pais assentiam em aprovação, outros pareciam céticos, e alguns, principalmente os mais tradicionais, mostravam clara desaprovação. Quando a doutora Samira concluiu sua apresentação, Omar retornou ao microfone. Além das mudanças curriculares, estou anunciando hoje a criação da Fundação Al-Fayez para a Educação Inclusiva, com um investimento inicial de 500 milhões de dirhams. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Esta fundação terá duas missões principais. Primeiro, proporcionar bolsas integrais para crianças talentosas de todas as origens, garantindo que nossa escola reflita a verdadeira diversidade de nossa sociedade. Segundo, desenvolver programas de educação inclusiva que possam ser implementados em escolas por todo o Oriente Médio. Omar fez uma pausa, olhando diretamente para onde Tariq e seu pai estavam sentados. Quero deixar claro, esta não é uma retaliação. É uma oportunidade de crescimento para todos nós, inclusive para aqueles que cometeram erros. Seu olhar se suavizou. Todos nós erramos. O importante é aprender com esses erros e crescer. Voltando-se para a audiência geral, Omar continuou. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que estou investindo tanto em uma única escola. A resposta é simples, porque a educação não é apenas sobre transmitir conhecimento, mas sobre moldar o futuro de nossa sociedade. E o futuro que desejo ver é um onde cada criança seja valorizada por quem ela é, não por de onde ela vem. Omar então olhou para Elias e fez um gesto para que se juntasse a ele. O menino levantou-se, ainda um pouco hesitante, e caminhou até ficar ao lado do pai. Este é meu filho, Elias Al-Fayez. Não pelo sangue que corre em suas veias, mas pelo amor que compartilhamos, pelos valores que ele representa e pelo homem extraordinário que sei que ele se tornará. Omar colocou a mão no ombro de Elias. E qualquer um que questione seu direito de carregar o nome Al-Fayez questiona não apenas minha decisão como pai, mas os próprios valores de compaixão, aceitação e amor incondicional que todas as grandes tradições espirituais de nosso mundo ensinam. O auditório ficou em silêncio absoluto. Mesmo aqueles que haviam mostrado ceticismo pareciam tocados pela sinceridade nas palavras de Omar. A partir de hoje, a International Academy não será apenas uma escola de excelência acadêmica, mas um modelo de como a educação pode e deve ser, um espaço onde o mérito é reconhecido, a diversidade é celebrada e cada estudante é respeitado. Omar olhou diretamente para os alunos. Para aqueles que acreditam que o valor de uma pessoa é determinado por seu sobrenome ou aparência, vocês estão se limitando. Estão perdendo a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias que poderiam enriquecer suas vidas. Ele apertou gentilmente o ombro de Elias. Eu quase cometi esse erro uma vez. Se não tivesse aberto meu coração para este menino, teria perdido a maior bênção da minha vida. Lágrimas brilhavam nos olhos de Elias, mas ele permaneceu firme ao lado do pai, sua postura refletindo uma nova confiança. As mudanças que anuncio hoje entram em vigor imediatamente. A doutora Samira já está conduzindo entrevistas com novos professores e desenvolvendo programas de treinamento para os atuais. As bolsas de estudo serão oferecidas a partir do próximo semestre. E uma nova política de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação será rigorosamente aplicada. Omar fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório uma última vez. Alguns de vocês podem escolher retirar seus filhos desta instituição, e respeitarei essa decisão. Mas aqueles que permanecerem farão parte de algo verdadeiramente transformador, uma escola que prepara não apenas acadêmicos brilhantes, mas seres humanos completos. Ele sorriu, olhando para Elias. O verdadeiro legado que deixamos não são nossos nomes ou nossa riqueza, mas os valores que inspiramos nos outros. E não há missão mais nobre que essa. Quando Omar concluiu seu discurso, houve um momento de silêncio antes que um aplauso começasse, primeiro hesitante, depois crescendo em intensidade. Foi iniciado, surpreendentemente, pelo príncipe Khalid Al-Saud, que se levantou de seu assento, olhando significativamente para seu filho Tariq antes de juntar suas mãos em um aplauso decidido. Gradualmente, outros pais se juntaram, até que quase todo o auditório estava de pé,
aplaudindo não apenas o discurso, mas a visão que Omar havia apresentado, uma visão de educação que unia excelência e humanidade. Enquanto os aplausos continuavam, Omar abraçou Elias, sussurrando em seu ouvido. Viu, filho? Às vezes, das experiências mais dolorosas nascem as maiores transformações. Elias olhou para o pai, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e amor. Você fez tudo isso, por mim? Omar sorriu, segurando o rosto do filho entre suas mãos. Por você. Por todos os filhos que merecem ser valorizados. E, talvez, um pouco por mim também, pelo menino que eu fui um dia e que também precisava ouvir que seu valor não era determinado pela opinião dos outros. Naquele momento, pai e filho compartilharam mais do que um abraço, compartilharam a compreensão de que às vezes, o amor não apenas aceita, ele transforma. Capítulo 5. Um novo amanhecer. 6 meses se passaram desde o discurso que transformou a International Academy. O campus, antes impecável mas austero, agora vibrava com nova energia. Murais coloridos criados pelos próprios estudantes decoravam paredes que antes exibiam apenas os rostos sérios de diretores do passado. A biblioteca havia sido expandida para incluir obras de autores de diversas culturas e origens. E no centro do pátio principal, uma nova escultura se erguia, 2 mãos entrelaçadas, diferentes em tamanho e tom, simbolizando união na diversidade. Elias caminhava pelo corredor principal, carregando livros para sua próxima aula de História Mundial. Não andava mais cabisbaixo ou tentando passar despercebido. Seus passos eram firmes, seu olhar direto e confiante. Ao passar, cumprimentava colegas, alguns antigos, muitos novos, vindos de backgrounds que antes raramente eram vistos nos corredores elitistas da academia. Bom dia, alfaiês, uma voz chamou atrás dele. Elias virou-se e viu Tariq Al-Saul se aproximando. Nos primeiros dias após as mudanças, Tariq havia mantido distância, claramente constrangido e possivelmente ressentido. Mas algo havia mudado nas últimas semanas. Bom dia, Al-Saul, respondeu Elias com um aceno neutro mas cordial. Você já terminou o projeto para a aula da doutora Samira? Perguntou Tariq, caindo em passo ao lado de Elias. Quase. Estou finalizando a pesquisa sobre como diferentes culturas abordam o conceito de família. Tariq assentiu, parecendo genuinamente interessado. Meu pai me ajudou com algumas informações sobre tradições sauditas antigas. Você sabia que em algumas tribos beduínas, a adoção era considerada tão sagrada quanto os laços de sangue? Ele fez uma pausa, parecendo momentaneamente desconfortável. Achei interessante. Elias olhou para Tariq, surpreso com o comentário. Era o mais próximo de uma admissão ou pedido de desculpas que ele provavelmente receberia. Não sabia disso. Seria útil para meu projeto. Poderíamos, talvez, compartilhar nossas pesquisas. Um leve sorriso apareceu no rosto de Tariq. Claro. Depois da aula. Combinado. Os dois seguiram para a sala de aula, não como amigos íntimos, mas com o respeito mútuo que era a marca da nova cultura escolar. A transformação de Tariq não havia sido instantânea nem perfeita. Houve momentos de resistência, momentos em que velhos hábitos ressurgiam. Mas o programa intensivo de mentoria implementado pela doutora Samira, combinado com conversas sérias em casa com seu pai, começavam a mostrar resultados. Na sala de aula, doutora Samira, que agora acumulava as funções de diretora e professora de estudos culturais, aguardava os alunos. A turma era notavelmente diferente de 6 meses atrás. Além dos filhos da elite local, havia agora jovens de diversas origens, filhos de profissionais expatriados, crianças de famílias de refugiados com talentos excepcionais, e estudantes locais de famílias modestas mas brilhantes academicamente, todos beneficiários das bolsas da Fundação Al-Fayez. Bom dia, classe, saudou a doutora Samira quando todos se acomodaram. Hoje continuaremos nossa discussão sobre identidade cultural e pertencimento. Por favor, abram seus livros na página 42. Enquanto os alunos se organizavam, Elias notou uma movimentação na porta. Seu pai, Omar Al-Fayez, entrou discretamente, acompanhado por uma mulher que Elias não reconheceu imediatamente. Ela usava um hijab simples mas elegante e carregava uma pasta profissional. A doutora Samira sorriu ao ver os visitantes. Classe, temos convidados especiais hoje. Nosso patrono, Sheikh Omar Al-Fayez, e a doutora Laila Karim, representante da Unesco para a Educação Inclusiva no Oriente Médio. Os alunos se levantaram em respeito. Omar fez um gesto para que se sentassem novamente,
junto com a doutora. Karen tomou assento no fundo da sala. Por favor, continuem como se não estivéssemos aqui, disse Omar. Estamos apenas observando. A aula prosseguiu, com os alunos engajados em uma discussão animada sobre como a identidade é formada e transformada através de experiências culturais. Elias participou ativamente, compartilhando sua própria jornada de autodescobrimento, como havia aprendido a abraçar tanto suas origens quanto sua identidade como um alfaiês. Omar observava com o peito cheio de orgulho. Seu filho não falava mais com a voz hesitante de alguém que teme julgamento, mas com a confiança de quem sabe seu valor. Após a aula, enquanto os estudantes saíam para o intervalo, a doutora Karen aproximou-se de Omar. Impressionante, Sheikh Omar. Quando a Unesco soube do programa que você implementou aqui, ficamos intrigados. Agora vejo que os relatórios não exageraram. O que você criou é verdadeiramente revolucionário para a região. Omar sorriu humildemente. O mérito é da doutora Samira e de sua equipe. Eu apenas forneci os recursos e a visão inicial. Não se diminua, interveio doutora Samira. Sua coragem em desafiar normas arraigadas abriu portas que muitos consideravam permanentemente fechadas. A doutora Karen assentiu. É por isso que estamos aqui. A Unesco está interessada em usar a International Academy como modelo para um programa piloto de educação inclusiva em todo o Oriente Médio. Gostaríamos que a Fundação Alfaiês fosse nossa parceira nesse projeto. Omar pareceu genuinamente surpreso. Seria uma honra. Mas confesso que quando iniciei este projeto, minha motivação era muito mais pessoal que institucional. Naquele momento, Elias aproximou-se do grupo, cumprimentando respeitosamente os adultos. Baba, você viu a apresentação? O que achou? Omar colocou o braço em volta do filho com orgulho evidente. Impressionante, filho. Você falou com sabedoria e convicção. Doutora Karen, disse doutora Samira, este é Elias Alfaiês, o jovem que, em muitos sentidos, inspirou muitas pessoas e mostrou uma luta diária de muitas pessoas.